E aí, galera, mais uma vez conosco, vamos lá. Hoje, Física 1, espelhos esféricos. Detalhe, na aula anterior nós estudamos as confecções das imagens, vimos os raios notáveis. Hoje, especificamente, a parte analítica. Veremos os cálculos. Vocês encontram lá no livro de vocês, no livro 2, no capítulo 5, vamos dar início à nossa aula. Então vejamos aqui, essa imagem é uma imagem conhecida de vocês. Nós vimos os espelhos côncavos e convexos. O que temos aqui? Uma representação única, um espelho côncavo. Não há necessidade de ficar colocando os diversos espelhos. Temos um objeto diante do espelho côncavo e a formação da sua imagem. Só recapitulando, nós vimos que cada objeto colocado diante do espelho côncavo, ele pode gerar várias imagens, dependendo da posição que ele se encontre. Nesse caso, aqui ele está antes do centro. Gera um tipo de imagem, ele pode estar sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco e entre o foco e o vértice. Logo, nós temos 5 posições para determinarmos a formação da imagem no espelho côncavo. Lembrando que o espelho convexo só tem uma única posição. O nosso caso aqui não é mais trabalhar formando imagens geométricas, representativas. Agora nós vamos demonstrar, provar matematicamente que esse objeto com essa altura, com essa distância, porque aí nós vemos aqui que os elementos geométricos P é a distância do objeto ao vértice, P', recebeu linha, representa-se imagem, a distância da imagem ao vértice, F minúsculo, percebam aqui, ó, é a distância focal, I é a altura da imagem e O a altura do objeto. São os elementos que nós iremos montar, representar para os cálculos dos nossos espelhos, tanto côncavo como convexo, tá? Para esse estudo, nós só temos 2 únicas fórmulas, ponto. E aí nosso assunto já está encerrado. A equação de Gauss, ali representada, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que essa fórmula pode ser rearrumada, invertendo o F e gerando uma fórmula pós-igualdade. Veremos na resolução das questões. Por enquanto, só as 2 fórmulas padrão. Equação de Gauss, ali representada, e o aumento linear. A maiúsculo, que representa o aumento linear. O que é o aumento linear? Observe esse objeto, observe essa imagem. Esse objeto é maior que a imagem. Então, eu aqui, só no visual, já sei que esta imagem ela é reduzida. Quem determina se vai ampliar, reduzir ou ficar do mesmo tamanho é o cálculo do A, o aumento linear, que tem por fórmula A igual a I sobre O igual a menos P' sobre P. Eu posso igualar o A a quem eu quiser ou eu posso igualar essas duas frações aqui. O I sobre O igual a menos P' sobre P. Tá? Então, dada a informação, aqui nós temos a representação de objeto e imagem, vemos que a imagem está invertida na frente do espelho, veremos as características dela, já sabemos que ela é real, menor e invertida, todos os elementos e as 2 fórmulas. O que vocês devem atentar para as avaliações e para o futuro Enem? Que para se fazer cálculos utilizando essas 2 fórmulas, eu tenho que observar como a imagem se caracteriza. Se ela fica de cabeça para baixo, de cabeça para cima, se fica antes ou depois do espelho. Porque temos uma tabela, e olha ela aqui, ó. Essa tabela, ela vai determinar se iremos colocar sinais positivos ou negativos na hora de resolver. Esqueceu o sinal, perdeu a questão, tá? Representaçãozinha das fórmulas já vistas. E olha aqui, a distância focal. Observa aqui o F. F maior que 0, quer dizer, foco positivo, ele determina espelho côncavo. Agora, olha o foco negativo. Se liga aí na tecnologia. Foco negativo menor que 0, espelho convexo. Beleza. Distância do objeto, distância da imagem. O objeto e a imagem, ele tem 2 considerações também. Se for positivo, o objeto P, o objeto é real. Se for negativo, P menor que 0, o objeto é virtual. Eu posso ter objeto real e virtual. Naturalmente, normalmente, trabalhamos sempre com objeto
real, objetos reais, tá? Pode acontecer. A imagem é que temos o tempo todo que ficar analisando, porque a imagem pode ser positiva, imagem real. A imagem pode ser negativa, imagem virtual. O aumento linear, nós iremos analisá-lo aqui abaixo, mas a imagem, a altura da imagem, se positiva maior que zero, tá aqui, ó, imagem direita, do mesmo lado verticalmente que o objeto. Se a imagem for negativa, significa dizer que ela é invertida. Assim, estamos todo o quadro resumo de sinais para saber se o espelho é côncavo ou convexo, analisa-se o foco, distância focal. Saber se o objeto e a imagem são reais ou virtuais, analisa-se o P e o P'. E para saber se a imagem é direita ou invertida, analisa-se a altura da imagem, imagem positiva ou negativa. E aqui o aumento linear em módulo, sem levar em consideração o sinal. Se for maior que zero, imagem ampliada, porque é a divisão. Uma divisão pode dar maior que zero, tá? Pode dar igual a 1 ou pode dar entre 0 e 1. Se for maior que zero, imagem ampliada. Se for igual a 1, imagem igual. Se estiver entre 0 e 1, imagem reduzida. Vamos para as questões do capítulo 5. Bom, esse assunto é um assunto rápido, curto, tá? Já vimos anteriormente a formação das imagens, como se processam os raios. Agora é apenas a parte de cálculo. Então é uma aula mais rápida, resolução de questões. Faremos as questões de sala, acompanhem pelo livro. As questões de casa, em momento apropriado, nós teremos uma discussão, vocês irão resolvendo, iremos estar em contato e eu irei tirando as dúvidas daqueles que porventura venham tê-las, tá? Esse é um momento posterior. Por enquanto, vamos às resoluções das questões. Se liga aí, questãozinha do ITA, tá? Nem sempre são tão difíceis assim, mas vamos verificar aqui qual a dificuldade dessa questão. O enunciado dela traz, sendo um espelho côncavo, então já foi dito que o espelho é côncavo, tá? Lembrando, se ele me garante que o espelho é côncavo, a distância focal já é positiva. Cujo raio de curvatura é 60 centímetros, determine que tipo de imagem se obtém ao se colocar um objeto real de 12 centímetros de altura verticalmente a 20 centímetros do vértice desse espelho. Então vamos lá. Se ele me deu o raio de curvatura, automaticamente o raio é 60 centímetros. Foi dito aqui. O que é que eu sei? O raio de curvatura é a distância do centro ao espelho. A metade é o foco. Então, se ele me deu o raio de curvatura, já me deu o foco. Então, a distância focal é de quantos centímetros? 30 centímetros, que é a metade de 60. Então, se o espelho tem distância focal de 30 centímetros e o objeto está a 12, isso já me garante que esse objeto está entre o foco e o vértice. Se eu lembrar dos desenhos anteriores, já saberei como se processará essa imagem. Mas vamos para os cálculos, tá? Já tenho a distância focal. Eu tenho também aqui, ó, a distância do objeto, 20 centímetros. Tá aqui. Aqui a altura, desculpa. A altura do objeto, que é o O, 12 centímetros. Então temos distância focal do espelho, 30 centímetros. Distância do objeto ao espelho, 20 centímetros. E a altura do objeto, 12 centímetros. Nós temos uma equação de Gauss que vai nos ajudar. Detalhe, as alternativas têm a pergunta, a questão é, sendo esse espelho, determine que tipo de imagem. Então, essa imagem é virtual ou é real? Ela é reduzida, ela é 3 vezes mais alta, quer dizer, ampliada, ela é invertida, ela é direita. Então, tem várias possibilidades. Temos que fazer todos os cálculos para definirmos a resposta correta. Então, vamos lá. Equação de Gauss na tela. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é a equaçãozinha que é usada em todos os espelhos esféricos e também lá nas lentes, tema que veremos posteriormente. Substituindo, o F é 30, está aqui. O P é 20, está aqui. E o P' é a distância da imagem que vamos calcular. 1 sobre 30 igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Invertendo a posição do P', P' igual 1 sobre P', vem a fração, troca-se de lado, logo 1 sobre 20 vai negativo. Lembrando que
Se eu troco 1 sobre P' com 1 sobre 30, a troca dos dois não inverte sinal, mas o 20 vai ser invertido, tá? Daí, MMC com 30 e 20, 60. 60 por 30 dá 2, menos 60 por 20 dá 3. 2 menos 3 dá menos 1. 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 30. Meio pelos extremos, o nosso P' vale, tá menos, né? Então fica menos 60 centímetros. O que é que eu sei? Olhando com calma, passo a passo, cada linha de resolução, vocês podem revisar à vontade, podem refazer. Matemática é o seguinte, cada um tem sua forma de resolver. Utilizem a forma que você domina, tá? Não tente ficar buscando outros métodos. Aqui você domina, você resolve. Os resultados serão sempre os mesmos. Tem que dar menos 60, P'. O que é que isso me diz? Se P' deu negativo, a imagem ou ela é real ou ela é virtual. Se deu negativa, vamos lá, mágica, imagem virtual. Então, nossa imagem é virtual. Já sei que a imagem é virtual, é virtual, é virtual. Já não vou mais me prender às alternativas B nem D, ou A, ou C, ou E. Virtual e reduzida a 4 centímetros de altura, não calculei a altura. Virtual e 3 vezes mais alta que o objeto, isto é, com 36 centímetros, também não calculei a altura. Virtual direita e com 18 centímetros de altura. Percebam que todas as alternativas possíveis, ele pede a altura, então eu vou ter que calcular o I. Assim eu vou usar a equação do aumento linear. Tá lá, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Eu tenho todos os dados. Eu tenho O, eu tenho P e tenho P'. Substituindo fica I, que é o que eu quero encontrar, sobre 12 igual a menos 60, porque o 60 é negativo. Lembrem-se, menos do P' e o menos da fórmula. Coloca entre parênteses. Menos por menos dá mais, fica 60 sobre 20. Corta o zero do 60 com o zero do 20, vai ficar 6 sobre 2, que todo mundo sabe que é 3. Então, I sobre 12 igual a 3, meio pelos extremos, I igual a 36 centímetros. O que é que sabemos agora? Que a imagem é virtual e ela tem uma altura de 36 centímetros. A imagem é virtual e tem uma altura de 36 centímetros. A alternativa correta, letra C. C de sabido, quer dizer, não, mas tudo bem. Mas pelo menos tem o mesmo fonema. Pode não ser a mesma letra que inicia o C de sabido com C de certo. Beleza? Tudo bem? Qualquer coisa, volta, revisa, faz, olha. Assim, como é que eu aprendo a resolver questões? Primeiro, eu tento fazê-las. Não conseguindo, vejo uma resolução. Ah, entendi. Aí tenta fazer de novo, sem olhar. Não conseguiu? Olha novamente, até você dominar a questão. Vamos para a questão de número 2. Hoje temos algumas questões um pouco cabulosas, mas algumas bem simples. Por exemplo, essa aqui é uma questão simples. Uma pessoa estando a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo, mais uma vez o espelho é côncavo, observa a imagem de seu rosto refletida no espelho. Então, ela está dentro do espelho côncavo e olha a sua imagem refletida no espelho. A imagem é 1,5 vezes maior que o rosto da pessoa. Então, essa imagem é ampliada, 1,5 vezes, tá? Veremos como processar quando a questão traz essas informações. A imagem é 1,5 vezes, a imagem é 4 vezes. Lembrem, 1,5 vezes, 4 vezes, então lembra multiplicação. Eu vou multiplicar 1,5, que é 1,5 vezes, 4, quando acontecer, pelo que ele está comparando. É 1,5 vezes maior que o rosto da pessoa. O rosto da pessoa é o objeto. Então, alguma coisa vai aparecer com 1,5 vezes o O, que é a altura do objeto. Tá? Nessa situação, quanto vale aproximadamente o raio de curvatura do espelho? Então, ele quer o R. Já falou aproximadamente, pode ser que tenha alguma aproximação nos cálculos aí. Então, vamos lá. P. A pessoa está a 20 centímetros do espelho, então é a distância do objeto, 20 centímetros. Distância do objeto é a pessoa, o objeto. I. A altura da imagem. A imagem que ela vê no espelho é 1,5 vezes. 1,5 vezes. 1,5. De quem? Do objeto. Então, 1,5 vezes do objeto, então é 1,5 vezes O. Ah, professor, não entendi. Então, aprenda.
Toda vez que vier uma questão informando a imagem é 2 vezes a altura do objeto, a imagem é metade da altura do objeto, é porque ele está dizendo que você vai ter que fazer uma multiplicação. Se é o dobro do objeto, é 2 vezes o O de objeto. Se é a metade do objeto, metade é 1/2, é 1/2 vezes O. Fica 1/2 vezes O, que é O sobre 2. Então você vai ter que se habituar a esse tipo de resolução. Então P, simples, I, pode ser novidade para alguns, agora fixem essa informação. A fórmula do aumento linear, I sobre O igual a menos P' sobre P. Por que vou usar essa fórmula? Porque como o I eu não tenho, mas está em função de O, ficará O em cima, O embaixo, eu vou cortar. O P eu substituo, eu calculo P'. Olha aqui, ó, 1,5 O dividido por O. Corta O com O, ficou menos P' sobre 20. Resumo, 1,5, porque o O foi cortado embaixo, o O de cima, igual a menos P' sobre 20. Meio pelos extremos, lembrando que esse menos vai passar para o número, P' é igual a menos 30 centímetros. Lembrando, 1,5 vezes 20 é a mesma coisa que 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. Menos daqui passa para cá. O menos do P' vai passar para lá. É o lance de multiplicar por menos 1. Resumo da obra. Qual foi a distância da imagem? Foi de 30 centímetros. E o negativo indica o quê? Que ela é uma imagem virtual, tá? Mas ele quer o raio de curvatura. Raio de curvatura não é a distância da imagem. Raio de curvatura é o R, tá? Então vamos agora buscar como calcular esse R. Só tenho 2 fórmulas, ou essa ou a do 1 sobre F. Mas veja só, eu tenho P, que é 20, e tenho P', que é menos 30. Eu vou agora mostrar uma fórmula que é a variação da fórmula de Gauss, que torna mais fácil quando acontecer de vir P e P'. Tá aqui, ó. F é igual a o produto dividido pela soma. Então você tanto pode usar a equação de Gauss na íntegra, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou quando tendo P e P', para encontrar o F, usar essa que é mais simples, não precisa estar invertendo. É só pegar F igual ao produto de P vezes P' dividido pela soma de P mais P', tá? Que na realidade é o MMC da fórmula gerando essa daí. Substituindo, F é 20, que é P, olha o P aqui, vezes P', que é menos 30, coloca entre parênteses, está negativo, dividido por 20, que é o P, menos 30. Aqui é mais, mas como P' é negativo, mais por menos dá menos. Resolvendo, menos 600, que é 20 vezes menos 30, dividido por 20 menos 30 dá menos 10. Jogo de sinais, menos por menos dá mais, 600 por 10 dá 60 centímetros. Muito bem. 60 centímetros é a alternativa de letra D. Porém, olha a casca de banana, cuidado com o distrator. O que é um distrator? Distrator são resoluções que eu encontro supostamente concluída, que possui gabarito, porém não responde o que foi pedido. Pediu-se na questão o raio. F é raio? É ou não? Claro que não. Então F, eu tenho que pegar o R, tá aqui, ó, é o dobro do foco. Raio é o dobro do foco. 2 vezes 60 igual a 120. Resposta correta, não letra D, 60, e sim letra E, 120. Ficou claro? Tranquilo? Vejam bem, toda questão resolvida aqui deve ser vista com calma, pausa, rever, tenta de novo, treina, não pule, não simplesmente dê uma única olhada e vá para a próxima questão, certo? Não é filme, é treino. Dá uma olhada, tenta fazer, repete e vai para as questões de casa. Vamos para a questão de número 3. O nível vai aumentando, tá? Quando chegarmos em questões de níveis um pouco mais elevados, olha com calma, eu vou explicar com calma, não tenham pressa, nós só temos 5 questões na terceira, já concluiremos essa aula, mas vamos lá. Olha para essa questão aqui. A distância entre uma lâmpada e sua imagem, projetada em um anteparo por um espelho esférico, é de 30 centímetros.
Veja bem, ele nem deu a distância do objeto, nem deu a distância da imagem. Ele falou o seguinte: a distância entre uma lâmpada e sua imagem. Aqui está a lâmpada e aqui está a imagem dela. A distância entre uma e outra. Calculou-se, bota uma régua aqui entre uma e outra, calculou-se a distância. O problema é que eu tenho que fazer o desenho para poder verificar se é P menos P' ou é P' menos P. Já vou mostrar com o desenho. A imagem formada é 4 vezes maior que o objeto. Então a imagem é 4 vezes maior. Lembra? I igual a 4 vezes O. Só vamos ver se é positivo ou negativo. Agora vai entrar esse detalhe. Pode-se afirmar que o espelho é convexo? A distância da lâmpada ao espelho é isso? Então tem várias possibilidades. Vamos para o desenho da questão. A questão... primeiro, para poder montar o desenho, eu tenho que ver alguns detalhes que a questão me oferece. Ela diz que a imagem é projetada em um anteparo. Logo, o que é anteparo? Professor, o que é anteparo? Sou eu. Anteparo é, por exemplo, a tela. Essa tela aqui, ó. O espelho está lá no Datashow, é refletido nele e projetado na frente do espelho, numa tela. Tela é o anteparo. Logo, é uma imagem que fica na frente do espelho. Logo, só temos imagens na frente do espelho invertidas e reais. Então já sei de cara que se projetou no anteparo, o professor não sabia não, então aprenda. Projetou imagem no anteparo, significa dizer que real e invertida. Ficou ligado? Então, lendo, eu pego esses detalhes. Eu não sabia. Aprenda. Detalhes foram feitos para serem aprendidos. Esse é uma das dicas mais importantes que temos nessa questão. Então tá lá, já sei que a imagem é real e é invertida. Se a imagem é invertida, o I é negativo. Assim sendo, olha o desenho aqui, ó. Esse desenho representa bem o que a questão está dizendo. A imagem é maior, só tem uma possibilidade de fazer ela ser real e invertida. A imagem é essa, está na frente do espelho. Para ser maior, o objeto tem que estar entre o centro e o foco, menorzinho. E a imagem é maior e invertida. Então, essa é a única possibilidade de desenho, para que a imagem seja maior e invertida. A outra seria aqui dentro, mas aí seria virtual, tá? Observe, eu quero a distância entre o objeto, que é o A, e a imagem, que é o A'. Essa distância equivale a 30 centímetros. Aí vamos ver o detalhe. Observe que daqui para o espelho, o objeto, isso aqui é P. P. Observe que aqui é a imagem. A distância da imagem até o espelho. Olha aqui, ó, em azul. Isso aqui é P'. Show de bola. O que ele quer, o que ele me disse foi a distância entre a lâmpada e sua imagem. Então é uma subtração que eu faço. Ou P menos P' ou P' menos P. Já guardem, gravem isso, tá? Sempre que uma questão falar a distância entre o objeto e sua imagem, sempre será uma possível subtração. Possível, que pode ter soma aí, mas aí é outro detalhe. Mas na realidade vai ser a subtração entre a imagem e o objeto e a imagem. Olha só, quem é maior aqui? Quem tem maior tracinho azul? A imagem. Então, sempre que eu faço a subtração, vai ser o maior pelo menor. Então, eu quero saber quem é esse tracinho azul, vermelho aqui. Esse vermelho é o maior, P' menos P. Então, isso aqui é P' menos P. Então, como saber se eu vou fazer P' menos P ou P menos P'? Eu vou ter que saber fazer o desenho. Como é um anteparo, como é uma imagem real invertida e é uma imagem maior, o único desenho possível é esse. Lembra que eu falei no tema anterior, na aula passada, construção de imagens. Os desenhos são importantes para a resolução das questões. Se eu não souber o desenho, não faria essa questão. Tá? Que fique bem claro. Então, P menos P', ele deu 30 centímetros. Está aqui, ó. P' menos P. P menos P não. P' menos P. P' menos P igual a 30. É uma informação dada. E disse que a imagem é 4 vezes maior. Mas olha, a imagem é invertida. O I é 4 vezes o objeto. 4 vezes maior que o objeto. Porém, negativo. Detalhes da questão. Ele me deu que há uma diferença entre a distância do objeto e da imagem de 30 centímetros. Se ele falou diferença, eu tenho que fazer uma subtração. Tenho que definir se é P' menos P ou P menos P'. Olhe quem é maior. O P' é maior, o P é menor. Então, é P' menos P. Se fosse o contrário, inverteria. Então, P' menos P igual a 30. Metade da questão foi. E a imagem é 4 vezes maior que o objeto. Só ser 4 vezes maior
é só colocar 4 vezes O. Mas como a imagem é invertida, é menos 4 vezes O. Agora é só substituir na fórmula do aumento linear, que tem onde é que envolve I, P e P'. Só aquela fórmula I sobre O igual a menos P' sobre P. Só temos duas fórmulas. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui não tem F, não uso. Aqui tem I, O, P e P'. Então vou usar aquela fórmula. Substitua o I. Menos 4O. Substitua o O, não tem. Fica o próprio O. P' fica P'. Menos P'. Dividido por P. Já já vamos utilizar essa fórmula aqui. Cortando O por O, fica menos 4 com menos P'. Menos por menos vai dar mais. Você multiplica todo mundo por menos 1. E multiplica meio pelos extremos. P' igual a 4P. Lembrem, ficaria menos P' menos 4P. Por menos 1, P' igual a 4P. Tranquilo. Se eu sei o valor de P', põe a fórmula agora. P' menos P igual a 30. Quanto vale P'? 4P. Substitua. 4P menos P igual a 30. Quanto é 4P menos P? 3P igual a 30, logo P igual a 10 centímetros. Determinamos a distância P. Se eu sei a distância P, que é 10, passando 10 negativo para a direita, vai mais 10. Então, P' vai ser 40. P' vai ser 40. Já sabemos a distância P, a distância P', e vamos ver se dá para resolver a questão. O espelho é convexo? Não, o espelho é côncavo. Só tem imagem invertida, maior, melhor, só tem imagem maior, espelho côncavo. Espelho convexo só gera imagem menor. De cara já não é convexo. A distância da lâmpada ao espelho é de 40 centímetros. A distância da lâmpada ao espelho é P, 10 centímetros. Quem é 40? Da imagem ao espelho. Então não é. A distância do espelho ao anteparo é 10 centímetros. A distância do espelho ao anteparo onde está a imagem. A imagem está no anteparo. Não é 10 centímetros, é 40 centímetros. Então aquele inverteu. A distância focal é de 7. Eu não tenho F, tem que calcular o F. Então vamos lá. F, produto de P com P' e a soma de P mais P'. 10 vezes 40, tá aqui, ó, 10 vezes 40 e 10 mais 40. Fica 400 por 50, que calculando dá 8 centímetros. Assim, o que temos? 7, não, é 8. Então multiplica por 2. Raio de curvatura, 16 centímetros. Resposta correta, letra E. Repassem, refaçam, boa questão, tá? Vamos ver só mais uma e aí no próximo encontro eu concluo ou no debate nós faremos a última questão, que é bem simples. Até porque dá para fazer, vamos lá. Essa questão aqui é uma questão importante, no nosso limite. Um espelho plano está colocado em frente a um espelho côncavo. Ó. Espelho plano aqui, espelho côncavo aqui, tá? E eu tenho um objeto a 30 centímetros do espelho. Sendo que ele fala, perpendicular à vertical, uma fonte luminosa A, centrada no eixo principal entre os dois espelhos, emite raios que se refletem sucessivamente sobre os dois espelhos e formam sobre a própria fonte A uma imagem real. Então, aqui vai ter um objeto e depois de refletir várias vezes, vai ter uma imagem aqui também, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. O raio de curvatura do espelho é de 40 centímetros e a distância do centro ao vértice é de 30, como está ali. A distância D, olha ela aqui, ó, a distância entre um espelho e outro, a distância D do espelho plano ao centro do espelho côncavo é então... Bom, para resolver a questão, primeiro é o seguinte, esse objeto irá se formar uma imagem dentro do espelho plano. Olha lá, vamos esticar aqui. Raio de curvatura 40, distância focal é 20. Então, aqui eu coloco uma imagem, no lugar do ponto A, vou colocar uma seta que é o objeto. Vou colocar a imagem dele. Aqui é um objeto para o espelho plano. Esse objeto vai gerar uma imagem dentro do espelho plano. Estica o espelho, olha aqui a imagem aqui dentro, ó. Coloquei a setinha, que é a imagem desse objeto. Lembrando, agora, nesse momento, o espelho plano está gerando uma imagem dentro dele. Aí eu coloquei imagem, espelho plano. Objeto, espelho plano, tá? Essa imagem servirá como objeto agora para o espelho esférico. Então, cuidado, calma nesse tipo de questão.
Primeiro, eu faço o desenho da imagem dentro do espelho plano, pego essa imagem e faço agora o que é que o espelho esférico resolve com ele. Então, essa imagem passa, aqui a distância entre elas é igual, distância ao espelho e espelho à imagem igual, tá? E essa é a distância do objeto ao espelho, que já sabemos que é 30 centímetros, tá? Aqui, 30. Tudo isso aqui é D. Se daqui para cá é 30 e tudo é D, quanto vale essa partinha azul? É o D tirando 30, D menos 30. Se aqui é D menos 30, aqui dentro também é D menos 30, tranquilo. Então temos objeto, espelho plano, imagem, distâncias iguais. Quanto é essa distância? É tudo D, tudo, tirando 30. Ok? Beleza. Agora vamos para os detalhes. Eu vou pegar agora essa imagem e vou usá-la para formar uma imagem dentro do espelho esférico. Então, ela deixa de ser imagem, ela é imagem para o espelho plano e passa a ser objeto para o espelho esférico. Então, a imagem está dentro do espelho plano, o espelho esférico vai fazer uma imagem dele. Então, ele passou agora a ser objeto. Se esse é objeto e vai ter que vir para exatamente o ponto A, igual, então, quando é que uma imagem é refletida sobre ela própria? Aí vamos ver, ó, daqui refletiu. Se liga aí, aqui é a imagem do espelho esférico. Tudo desse ponto a esse é o objeto. Então, some 30 com D com menos 30 com D com menos 30. D mais D, 2D. 30 positivo com 30 negativo corta, sobrou um 30 negativo. Então, vai dar 2D. Vai dar 2D, que é este rapaz, que é o objeto, para o espelho esférico. Esse objeto que está aqui tem uma distância 2D menos um 30, porque 30 positivo com 30 negativo se eliminam. E gera uma imagem a 30 centímetros. Então, essa imagem é o P', 30. Então, nosso trabalho todo foi conseguir verificar onde é que está o objeto para o espelho esférico. O objeto está lá dentro do espelho plano, é o objeto, que gera uma imagem aqui na frente, a 30 centímetros. Então, tem uma imagem a 30 centímetros e tem um objeto 2D menos 30. O que ele quer é que você calcule o valor de D. Então, agora ficou simples, ó. É só pegar a fórmula 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P', substituir o F é 20, o P é 2D menos 30, já definimos antes, e o P' é 30. Resolvendo matematicamente, troca de lado, o que eu quero que é o D, joga para lá o 20, MMC 20, 30, 60, 1 sobre 60, meio pelos extremos, 2D menos 30 igual a 60, jogo menos 30 para lá, vai dar mais 30, fica 90, 2D é igual a 90, D é a metade de 90, 45 centímetros. Então a questão, vejam passo a passo para poder entendê-la. Gabarito, letra D. É uma questão um pouco mais complexa que a maioria, tá? Para fechar, que a última é somente um desenho, e aí isso me permitiu, observe todo o enunciado. Eu não farei a leitura para não perdermos tempo, mas o que acontece aqui é o seguinte, ali temos uma pessoa fazendo mágica, um observador, uma caixa fechada e uma lâmpada escondida, ele não está vendo. E ela vai fazer surgir uma lâmpada do nada. Pô, surgiu. Apertando o botãozinho, ao acender essa lâmpada real, ela reflete e forma uma imagem. E a pessoa se assusta. Ué, surgiu de onde essa lâmpada? A pergunta da questão é simples e direta, tá? O que é que ocorreu para aparecer aquela lâmpada? Aquela lâmpada é imagem. Que imagem é aquela? Gente, ó, se um objeto gera uma imagem exatamente sobre o objeto, é porque essa imagem está sobre o centro. Tá aqui, ó. O objeto está no centro de curvatura. Todo objeto sobre o centro gera uma imagem no centro. E se gera uma imagem no centro, essa imagem é real, essa imagem é igual e essa imagem é invertida. Assim sendo, ele gerou uma imagem real e a potência irradiada é exatamente a mesma. Se ela é igual, aqui no enunciado é dito, a lâmpada tinha uma potência de 40 watts. Se ela tem 40 watts, a sua imagem vai gerar uma imagem também de 40 watts. A alternativa correta, letra A. E assim fica encerrada a nossa aula. Foi rápida,
Curta, aproveitem, revisem o quanto puderem, tá? Nos encontraremos num outro momento para o plantão de dúvidas. Um abraço a todos.